e Noah estava lá com a família dele. E aí eles ficaram na Tevá durante 1 ano, que choveu e também demorou muito tempo para a água secar. Então Noah, depois de 1 ano, queria verificar se ele já podia sair da Tevá. Então ele abriu a janelinha e mandou o corvo. Mas o corvo não foi um bom mensageiro, porque ele não queria ficar longe da Tevá. Então ele ficou rodando a Tevá e voltou. Aí Noah não gostou. O pombo foi um mau mensageiro. Então, da próxima vez, ele mandou uma pomba. Aí ele mandou a pomba e a pomba foi voar para ver se tinha algum lugar para pousar. Mas a terra ainda estava coberta de água e não tinha onde a pobre pombinha pousar. Então ela voltou para Tevá. Aí Noah esperou mais 7 dias e mandou a pomba de novo. Aí a pomba saiu e ela ficou longe até de noite. Aí Noah pensou, será que a pomba encontrou um lugar para morar e agora ela tá morando na terra e por isso ela não vai mais voltar? Mas não, a pombinha voltou à noite. Mas dessa vez a pomba trouxe um galho de uma árvore no bico dela. Então Noah soube que a terra já estava seca o suficiente para que as árvores começassem a crescer. Mas ele ainda não sabia se estava seco o suficiente para sair da Tevá. Então ele mandou a pomba uma 3ª vez. Aí a pomba foi e nunca mais voltou. Aí sim que Noah entendeu, já posso sair da Tevá. Então ele e todos os filhos dele saíram da Tevá. E a primeira coisa que Noah fez foi plantar uma planta, porque o mundo estava desolado, tinha muita pouca árvore por aí. Então Noah resolveu plantar uma planta de uva. E aí então a videira deu uvas, ele espremeu as uvas, fez vinho e tomou o vinho. Mas aí quem toma vinho fica bêbado e quem fica bêbado às vezes faz coisas erradas. Então o neto dele viu Noah bêbado fazendo coisas feias e ele começou a rir do Noah. Mas quando ele contou para os filhos de Noah o que estava acontecendo, os filhos falaram, não é respeito fazer isso, rir do outro. Tá bom que as pessoas erram, mas se as pessoas erram, você precisa ajudar elas e não rir delas. Então eles ajudaram o Noah. E disso a gente aprende uma lição muito importante. Às vezes a gente vê alguém fazendo alguma coisa feia, alguma coisa errada. Em vez da gente começar a rir ou pensar, olha, ele é malvado, ele faz coisas feias, é nosso dever ajudar ele. Quem sabe ele não sabe o que está fazendo. Ou quem sabe ele está fora de controle e não é culpa dele que ele está fazendo coisas feias. Então a gente sempre tem que tentar ajudar os outros. Então, Noah e a sua família cresceram de novo e tiveram filhos e mais filhos e de repente a terra estava cheia de gente novamente. Mas essas pessoas também fizeram um erro muito grave. Elas falaram, olha, talvez Hashem vai mandar um Mabul, um outro dilúvio de novo. A gente não pode deixar que isso aconteça. Então vamos fazer o seguinte, vamos construir uma torre enorme que ela vai chegar até o céu. Quando a gente chegar no céu, a gente vai batalhar com Hashem e não vai mais deixar ele trazer um dilúvio sobre a gente. E aí as pessoas concordaram, falaram, olha, que boa ideia, vamos fazer isso mesmo. E começaram a fazer uma torre. Elas passavam dia e noite construindo aquela torre. E Hashem não gostou nem um pouco disso. É outra vez as pessoas fazendo coisas feias. Então Hashem veio com alguns anjos aqui para a terra e confundiu as línguas, ou seja, Hashem fez com que cada pessoa falasse uma língua diferente, porque até agora só existia uma língua no mundo, era o hebraico, então as pessoas só conversavam em hebraico e todo mundo se entendia. Mas Hashem veio e confundiu as línguas, ensinou para um hebraico, para o outro português, para o outro inglês e assim por diante. Então, no dia seguinte, quando eles foram construir a torre, um falava para o outro, me passa o martelo. Mas aí ele falava em português e o outro entendia em inglês. Então, ele realmente não entendia o que o outro estava falando. Ele achava que o outro estava falando, me dá uma martelada. Então, ele ia martelar o outro. E aí eles não conseguiam se entender direito para construir a torre e ainda começaram a brigar. Aí, então, eles deixaram de construir a torre, porque eles só estavam brigando o tempo todo. E aí eles se espalharam pelo mundo.